E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Engenheiro Rafael e hoje nós estamos no segundo vídeo da nossa série sobre modulação de alvenaria estrutural. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, volte lá e assista, porque a teoria que nós mostramos lá vai ser muito importante para fazer a modulação da alvenaria estrutural. Bom pessoal, o segundo recado que eu gostaria de passar é que nós deixamos disponibilizados os arquivos para você fazer o download aí embaixo na descrição do vídeo. Então é só você clicar aí na descrição do vídeo, fazer o cadastramento do seu e-mail que você vai receber o material para você estar conseguindo acompanhar junto o vídeo. Ok? Vamos lá, pessoal? A gente já sabe como é que faz uma amarração de alvenaria estrutural, já sabe os tipos de família de bloco. Nós sabemos que tem bloco cerâmico e bloco de concreto, que não podemos misturar os dois. E também que o projeto de alvenaria estrutural não consiste apenas na modulação. Tem a parte de cálculo também que a gente não vai apresentar hoje aqui. Bom, vamos lá. Aqui nós temos a nossa arquitetura, tá certo? Ela já está compatibilizada para alvenaria estrutural. Se você não sabe como compatibilizar, veja o nosso outro vídeo, que tem aí que eu gravei só sobre o projeto arquitetônico para a alvenaria estrutural. Então ele já está aqui preparado. Você vai ver aqui que a parede, já deixei apenas a parte da parede no osso. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa avaliar os eixos de simetria da edificação. No caso, se você ver, essa edificação aqui ela é assimétrica. Esse cômodo é menor do que esse. Porém, eu sei que mais ou menos o meio da edificação fica aqui nessa parede. Então, eu sempre recomendo você começar pelo meio. Por quê? Porque se essa parte aqui fosse simétrica dessa daqui, eu só espelharia, tá certo? E isso a gente consegue ajudar muito na obra. Por quê? Porque se você começa, por exemplo, no canto, a modulação da alvenaria desse lado do prédio vai ser diferente dessa. E na hora de executar isso é bem complicado e até para conferir a alvenaria também fica difícil, tá? Então sempre recomendo começar do meio do prédio para as extremidades. Bom pessoal, uma outra dica que eu gostaria de falar para vocês o que é? Nunca começar a alvenaria picado, tá certo? Então coloquei um bloco aqui, aí aqui no meio eu quero colocar um outro bloco, aqui também outro e tentar fechar o quadro. Não dá certo, tá? Você vai quebrar a cabeça e não vai conseguir fechar. O que eu recomendo sempre é fazer contínuo. Então eu venho aqui, faço aqui, já ponho os blocos e tal, venho e vou fechando, tá? Vamos lá, vamos fazer? Bom pessoal, aqui já disponibilizei para vocês toda a família de blocos 39, tá certo? Pode ver que eu modulei, eu fiz 2 blocos iguais, por exemplo, já com as rotações e tudo mais, para ficar mais fácil. Aqui são os blocos em planta e aqui são os blocos em elevação. Bom, vamos começar. Primeira coisa, eu vou começar por aqui, então eu vou colocar um bloco de 39. Esse seria meu primeiro bloco. Pode ver que eu já deixo um gabarito aqui para ficar mais fácil, que é a argamassa de 1 centímetro, tá certo? Então um espaçamento de todos os blocos 1 centímetro. Até para ficar mais fácil para a gente fazer o projeto, conforme a gente conversou. Vem aqui inserindo bloco por bloco. Bom, cheguei aqui no canto, vou ter uma amarração de canto, tá certo? Pode ver que como eu cheguei com um bloco de 39, então aqui eu vou ter que vir com um bloco nessa direção, ok? Para fazer essa amarração, nós vamos utilizar um bloco de 34. Aqui já vou deixar 1 centímetro já de folga, ok? Que é a da argamassa. Pode perceber também que sempre esse septo menor eu coloco no canto, porque é onde que vai o ponto de grout. Fica mais fácil na hora de grautear, ok? Por quê? Porque esse bloco aqui, ó, se eu unir os dois, ó, vocês podem ver que o furo do bloco fica fora. Então na hora de grautear fica ruim. Aí você vai me falar, nossa Rafael, mas aqui também não vai bater 100%, né? Que é nesse caso, vamos lá. Só que como o método, pode ver, ó, esse bloco aqui ficou um pouco para dentro e tal. Isso não tem problema. Só que sempre a gente costuma fazer dessa maneira. Colocar o furo menor, geralmente para o canto da parede. Bom, nada impede que você faça também ao contrário, mas sempre indico fazer assim que fica uma maneira melhor. E aqui inserir o nosso próximo bloco. Bom pessoal, agora vamos fazer a modulação dessa parede aqui de cima, que é a parede 01. Então eu vou começar com um bloco de 39. Ah, Rafael, como é que você sabe que começa com um bloco de 39 e bloco de 34, por exemplo, que aqui é um canto, né? Bom, na verdade é o seguinte, às vezes é experiência e também você vai testando. Às vezes se você colocar aqui, no final vai dar 2 blocos de 34 para fechar, ok?
Então eu recomendo colocar um bloco de 34 aqui e um outro aqui, sempre tentando equilibrar. Ó, cheguei aqui no final, tá vendo? A amarração de canto, o bloco de 39, ele já passou um pouquinho para fora. Então por quê? Porque é um bloco de 34. Bom, para facilitar, eu vou copiar essa parede aqui. Eu até recomendo que às vezes, se vocês quiserem já deixar pronto, já uma fileira de blocos, da bloco da família, fica até interessante porque facilita bastante na hora de projetar. Vamos colocar um bloco de amarração ali. E aqui vou voltar fazendo a nossa modulação. Ó. Bom, perceba agora nesse caso aqui, eu até deixei essa planta por causa disso. Que a hora que eu vou chegar na amarração aqui da parede, se eu colocar um outro bloco, eu não vou conseguir fazer a amarração com essa outra parede. Aqui já tem que encaixar um bloco de 54. Então o que acontece? Como que eu encaixo um bloco de 54? Até vou deixar o bloco aqui já para vocês verem. Se você perceber, fala, nossa, agora ficou fácil. Agora é só vir aqui, copiar esse meio bloco e colocar meio bloco. Nossa, ficou perfeita a minha modulação. Cuidado. Por quê? Porque toda vez que eu coloco meio bloco, ele faz junta prum. Depois até mostro uma elevação para vocês, que aonde você colocar o bloco, o meio bloco, ele vai formar junta prum. Ele finaliza a amarração. Então, esse meio bloco, não adianta, vamos ter que tirar ele aqui, porque com ele nós não vamos conseguir fazer a amarração. Bom, o que a gente faz então para fechar esse vão aqui da alvenaria? Vamos lá. E nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que aumentar a quantidade de blocos de 34 para facilitar na hora de fechar a alvenaria. Então vocês podem ver aqui nessa amarração de parede, por exemplo, nós tivemos que colocar 2 blocos nessa ponta e 3 nessa. Sempre tentar equilibrar nas pontas, tá? Eu evito de colocar bloco especial, por exemplo, no meio de parede, porque você acaba perdendo produção. Porque senão o arqueiro ele tem que parar de pegar o bloco 39 para começar a pegar o bloco de 34. E isso daí acaba atrapalhando um pouco. Até o ajudante, a hora que deixa os blocos para ele, fica mais fácil separar dessa maneira, ok? Que nem, por exemplo, aqui nessa parede. Então o ajudante já espalha os blocos para o bloqueio, então fica bem mais fácil, porque ele sabe que aqui nessa parede só vai bloco de 39, tá? Então se colocar, por exemplo, aqui, se precisasse, colocasse um de 34 aqui, já ficaria mais difícil para ele. Então eu recomendo sempre colocar nos cantos. Agora vamos para o outro lado. Bom pessoal, uma outra coisa interessante nessa modulação, o que é? Nesse caso aqui desse canto, se eu finalizar ele aqui com um bloco de 34, vai faltar 5 centímetros para estar adequando a alvenaria, tá certo? Então o que eu fiz? Eu coloquei um bloco de 39, porque daí ele já compatibiliza. Porém, na segunda fiada, provavelmente vai cair um bloquinho aqui, compensador com 4 centímetros, porque essa parede vai entrar aqui e vai faltar 4 centímetros para fechar essa daqui, ok? Bom pessoal, estamos aqui com o nosso projeto de modulação completo. E eu gostaria que vocês percebessem uma coisa, que eu até acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, o quê? Que na modulação, nós fazemos a modulação em cima das portas e janelas sem preocupar em fazer o vão na hora. Pode ver que aqui eu tenho uma porta de 91 por 2,20 e eu fiz a modulação toda em cima dela, sem me preocupar com onde ficariam. A única coisa que eu tenho que estar sempre bem anotado para saber onde que ela vai ficar depois, ok? Então aqui está o projeto da primeira fiada, está finalizado. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos começar o projeto de segunda fiada. Bom pessoal, para fazer a segunda fiada, o que eu faço para ficar mais fácil? Para ficar mais fácil, eu copio a primeira fiada e eu crio um layer de primeira fiada. Seleciono tudo, mudo o layer, ok? Então ele já ficou aqui tudo em cinza. Consegui fazer o projeto agora da segunda fiada em cima. Por que eu troco de layer? Porque se eu quiser apagar esse layer depois fica mais fácil, ok? Vou começar aqui de novo a modulação. Do mesmo esquema que nós fizemos a modulação de primeira fiada. A única coisa agora é que aqui eu saí com um bloco de 39 e eu tinha um 54 fazendo a amarração. Então vou ter que sair com um bloco de 34 aqui agora nessa região, ok? Por quê? Porque se vocês perceberem, eu já estou começando a amarrar o bloco, esse bloco de 54, tá vendo? Aqui já vai sair um outro bloco aqui. Então, e aí funciona da mesma maneira. Aqui vocês já vão perceber que vai aparecer um bloco de amarração. Se você olhar aqui, eu tenho um 34 embaixo. Tudo que eu fiz aqui, vou repetir aqui, só que agora os blocos intercalando. Bom, pessoal, então é só continuar a modulação da alvenaria sem nenhum problema, ok? Sempre verificando se o bloco de baixo está intercalando com o de cima, tá certo? Aqui também, só complementando aqui,
Aqui, como a gente tinha amarrado com um bloco de 39, então vou precisar de um bloco compensador de 4. Compensador de 4. E agora, para finalizar a amarração ali, um bloco de 34. Ok? Fazendo L. Ó, pode ver que aqui é um bloco de 39. Tá certo? Então, já na segunda fiada, ele está necessitando de um bloco de 4 centímetros para fazer o fechamento. Modulação em planta é basicamente isso. Bom, pessoal, o projeto de modulação de alvenaria estrutural consiste na planta de primeira fiada, segunda fiada que nós fizemos, ok? E elevações, tá certo? Bom, como assim elevações? As elevações, nós vamos ter que fazer um projeto para a obra, verificar como que vai ficar essa parede aqui, por exemplo. Então fazemos elevações de parede por parede. Cada uma tem sua elevação. Como é que faz essa elevação? Bom, primeiramente vou traçar uma linha. Vamos fazer a elevação dessa parede 1. Maravilha, fiz uma linha de referência. Aqui, vocês estão vendo que estamos começando com um bloco de 34. Então aqui já tem um bloquinho de 34. Aqui, ó, vocês podem perceber que também eu deixei o gabarito de 1 centímetro em volta de todo o bloco. Próximo bloco agora, todas as fiadas agora aqui são de 39. É o bloco padrão. Vou pegar aqui que tem uma elevação pronta. Vamos lá. Então vocês podem ver que fiz a modulação da primeira fiada aqui já, certo? A elevação dela, a paginação dela. Como é que vai ser a segunda fiada? Vamos lá ver? Então aqui estou vendo que eu estou começando com um bloco de 34. Então ela praticamente vai ser o oposto dessa. Então aqui a gente já fez a paginação então da primeira e segunda fiada. Bom, fiz as 14 fiadas aqui, tá certo, pessoal? Vou traçar uma linha de referência da minha janela, fica mais fácil. Bom, como minha janela ela tem o nível do respaldo dela em 2,20 metros, a minha janela vai ter a 11ª fiada. Como meus blocos são de 20 em 20, 11ª fiada, 2,20 metros. Bom, pessoal, eu tirei aqui as 6 fiadas, né, de blocos para totalizar 1,21 m de altura. Vou apagar minha linha e já ficou meu vão da alvenaria. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem aqui, ó, pode ver que a minha janela eu vou ter que deslocar um pouquinho ela. Tá vendo que ela está invadindo um pouco o bloco? Então, algumas variações pequenas aí na posição da janela. Por isso que é interessante também fazer a modulação antes de aprovar os projetos. Por quê? Porque às vezes você precisa movimentar um pouco alguns elementos. Bom, aqui, como ficou esses dentes, eu preciso fazer fechamento com blocos. Qual bloco que eu vou usar? Vou usar o meio bloco, que é o bloco 19. Então, pessoal, é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Vocês podem ver que o meio bloco ele serve para fazer a junta prum, ok? Por quê? Porque esse bloco vem aqui para fazer a amarração e eu fecho o dente da amarração com o meio bloco. Então, tomar cuidado que o meio bloco ele é só para fazer esses detalhes. Por exemplo, quando eu tenho junta prumo, por exemplo, que é nesse caso. Bom, basicamente é isso. Isso é a modulação da alvenaria estrutural. Eu recomendo sempre estar fazendo a compatibilização dela com os demais projetos. Só um outro item bacana de se comentar aqui também seria sobre as canaletas. As canaletas sempre em cima das portas e janelas e embaixo das janelas também e no respaldo final da alvenaria. Mas todas essas canaletas, como é que vai colocar, os pontos de graus que tem que especificar também na modulação, tudo isso daí são avaliados no projeto estrutural. Então o projetista estrutural ele vai falar para você onde vai colocar as barras de ferro, onde vai ser todos os elementos da estrutura. Basicamente é isso. O projeto de modulação, o próprio engenheiro estrutural já faz. É interessante saber bem o conceito de amarração, saber esse conceito de como faz essa modulação. Muitas vezes você consegue facilitar muitas coisas na sua obra, tendo conhecimentos básicos de como que é feito o projeto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos que nós fizemos somente sobre modulação de alvenaria estrutural. Deixe aí embaixo seu comentário, suas dúvidas, talvez coisas que vocês gostariam de esclarecer melhor, que nós vamos tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas. Então, peço para vocês aí que deixem aí o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana nós vamos estar trazendo um novo vídeo sobre estruturas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.